primeiro episódio do podcast Mulher de Fases, né? E só agradecendo, muita alegria por estar tendo esse novo empreendimento do Salão Daniela Arruda também, né, Dani? Isso. E agradecendo ao nosso convidado ilustre, que eu sei que ele tem muitos compromissos e mesmo assim foi gentil em aceitar o nosso convite. Lucas Neves, nosso primeiro convidado, dando esse apoio para nós hoje no nosso podcast. Seja bem-vindo, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Michele, Dani, né? E o pessoal que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz de conhecer vocês um tempinho atrás, né? E agora receber esse convite para estar aqui participando do pontapé inicial de um projeto tão bacana como esse, né? Que retrata um pouco também da história de vocês, da luta de vocês, né? Do empenho, da dedicação, através aqui do salão, da estética, né? Do trabalho realizado já há tanto tempo por essa família, porque vocês são uma grande família. Que trabalha junto, que vence junto, que conquista junto. Né? E eu fico muito feliz de participar desse novo momento. Um podcast, vocês também se abrindo para uma nova oportunidade e convidando. Eu fico muito feliz de ter recebido o convite, porque o dia que eu conheci vocês, assim, eu vi duas mulheres muito fortes, muito guerreiras, determinadas a vencer, determinadas a conquistar o seu espaço, e isso é admirável, né? Numa sociedade em que as mulheres ainda enfrentam muitas dificuldades, né? E eu não estou aqui para falar no lugar das mulheres, mas para falar enquanto homem de uma sociedade que eu sei que ainda é muito machista, e todos nós homens somos machistas em desconstrução, né? Em algum momento da vida a gente, por questões culturais, a gente já teve alguma atitude machista, isso eu já passei por isso também, né? Então todos nós homens somos machistas em desconstrução, né? E eu me sinto dessa forma, né? Cada dia tentando entender mais ainda o lado da mulher, se colocar, ter empatia com as mulheres que sofrem, sim, que têm muitas dificuldades para serem enfrentadas. Eu não quero aqui neste lugar do podcast Mulher de Fases ocupar um lugar de uma mulher, né? O lugar de fala de uma mulher, como a gente entende que a sociedade hoje visualiza dessa forma. Mas enquanto um homem que também já teve em algum momento uma atitude machista, mas que entende que está em desconstrução esse machismo dentro de si mesmo. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, dividir esse espaço com vocês e compartilhar um pouco da minha história e um pouco da história de vocês, que também eu sei que é uma história incrível. O prazer é todo nosso, né? A gente sabe que você é um cara de luta também, né? Um lagiano aí que está numa carreira de muita perseverança, né? Lutando pelas pessoas e pelas mulheres. Então, por isso a gente queria ter o ponto de vista teu a respeito das mulheres da tua vida, né? Aquelas que te ajudaram a chegar onde você chegou, aquelas que te apoiaram na tua trajetória, que te deram aquele apoio quando você precisava, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem um começo. Então, a gente queria que você contasse para nós quem é Lucas Neves, da onde que surgiu, de onde que você vem. Então, eu queria que você contasse para nós isso. Então, a minha história ela começa no bairro São Miguel, né, que foi o bairro onde eu nasci, lá na rua João Gutenberg. E a gente depois morou, né, numa área rural, eu, minha mãe e meu pai. Depois a gente voltou para a cidade, voltamos para o bairro da Penha. Então, estudei ali na escolinha Nossa Senhora da Penha, depois fui para o centro educacional, né, Vidal Ramos Júnior, entrei na faculdade, né, tinha que trabalhar de dia para pagar a faculdade, para poder estudar à noite, né, busquei meu espaço. Meu primeiro emprego sempre foi como vendedor ambulante, porque eu vendia água, depois fui vender pastel de casa em casa, que a minha mãe fazia os pastéis e eu saía para vender. Depois eu busquei meu espaço, fui para supermercado, virei até açougueiro, né, quando eu era adolescente, ainda no ensino médio. Quando eu quis ingressar na faculdade de comunicação, eu busquei um espaço no jornalismo e consegui entrar como entregador de jornal, que foi a minha primeira função, entregava jornal. Depois consegui ir para a redação, me formei em jornalismo, consegui um emprego na TV com muita perseverança, né, me tornei com 21 anos, entrei na RBS, aí me tornei apresentador do Jornal do Almoço, fiquei lá por alguns 7 anos, mais ou menos. Minha última função na empresa foi como coordenador de telejornalismo.
Em 2016 me candidatei a vereador em Lages, fui o vereador mais votado da história, com 6.192 votos. 2018, candidato a deputado estadual, ficamos suplente com 26 mil votos. 2020, candidato a prefeito e hoje, 2022, já como candidato a deputado estadual e nesse ano com a grande missão de conquistar essa vaga na Assembleia Legislativa. Nos últimos 2 anos eu estive no governo do estado como assessor do governo aqui na região, conseguimos muitas conquistas para a nossa região, para a nossa cidade, recursos, obras que estão sendo executadas, ações que estão melhorando já a vida das pessoas. E eu entendo que esse é o momento de sair às ruas, de conversar com a população, de olhar no olho do nosso povo, da nossa gente e dizer: nós trabalhamos muito, mas nós queremos continuar esse trabalho. E para isso eu preciso que as pessoas nos deem um voto de confiança, que analisem o nosso trabalho, aquilo que nós já fizemos, e que, analisando o nosso trabalho, eu tenho certeza que vai dar um voto de confiança para que a gente possa prosseguir esse trabalho, agora como deputado de verdade, né? Agora como representante da região lá na Assembleia Legislativa. É interessante a gente ter essa empatia, né, com a pessoa, porque às vezes você pensa, começou já do alto, né, teve família rica, por isso que conseguiu o jornalismo lá, ter acesso, né, à televisão. E foi legal a gente pesquisar mais a fundo a tua vida, entender um pouquinho mais a respeito de você, saber, né. Eu particularmente não conhecia você assim tão intimamente, né. Mas depois que o nosso irmão, né, também é Lucas, falou de você, eu pensei, puxa, né, ele vai querer vir aqui mesmo no salão visitar a gente, né? Aí disse, não, ele é um cara humilde, ele é um cara do povo mesmo, uma pessoa simples. E depois que você veio aqui visitar a gente, nós ficamos surpresas, né, Dani? Porque achamos assim, puxa, que rapaz simples, que rapaz humilde, que rapaz, né, que não chegou assim, se sentindo mais do que nós, né? Então isso despertou em nós também a vontade de conversar um pouquinho mais com você, entender mais tua história, saber mais quem é você, né? Porque nem todo mundo dá esse acesso, né? Nem todo mundo permite o acesso a pessoas simples como nós somos, né? A gente é simples. É muito interessante ouvir você falando isso, porque a gente está numa sociedade em que as pessoas elas julgam muito você pelo rótulo, né? Pelo que você apresenta. E as pessoas não olham, não conseguem visualizar o que você já passou na vida. Né? Ninguém olha as lutas que você já passou, ninguém olha o caminho que você já trilhou para chegar onde você está. E as pessoas às vezes olham e dizem, aquele ali deve ser muito arrogante, deve ser antipático, deve ser nojento, né? Deve ter caído tudo do céu, ganhou de mão beijada. Ninguém conhece a tua história a fundo. É a mesma coisa eu chegar aqui, olhar tudo que vocês já construíram aqui, achar que isso aqui aconteceu como um passe de mágica e vocês do dia para a noite, tem um salão lindo, tem um salão cheio de clientes. E eu sei que não foi assim, que teve muita dificuldade. E assim é a vida de todo mundo. Mas infelizmente ainda a nossa sociedade, isso é ruim, mas faz parte do ser humano. Ela julga muito, né, pela aparência, julga muito pelo que você apresenta e não busca entender, não busca pesquisar, não busca saber um pouco do passado, um pouco da história, que alguém para chegar em algum lugar teve que passar muita dificuldade, teve que passar muita situação difícil, né? E esse momento aqui com vocês, ele é uma oportunidade disso também, né? De a gente poder conversar sem nenhuma máscara, sem nada nenhum filtro, né? A gente está na época do filtro, né? Tudo põe um filtro, né? Põe um filtro. E aqui é um momento de a gente conversar sem filtro, né? É verdade, é verdade. Falando nisso, a gente começa a pensar um pouquinho na nossa trajetória também, né? Porque quem vê aqui, como você falou, pensar, começaram já tão rica, né? E não é nada disso, né? A gente lutou muito até. Por isso eu me identifiquei com a tua história, porque a gente também estudou em escola pública também, né? Estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, à noite, fazia bolachinha para vender no outro dia. Depois que a gente começou com a estética, porque a mãe sempre foi muito de ficar fazendo coisa de beleza em casa, né? Então a gente ficava fazia escova na outra e fazia arrumava o cabelo, fazia
limpeza de pele. Então começamos assim. Então a gente sabe que todo mundo tem um começo, né? Embora às vezes uns cheguem mais cedo ao sucesso, outros mais tarde, outros continuam perseverando, né? Mas a intenção é sempre continuar, né? Sempre continuar a caminhada. Por isso a gente resolveu fazer esse projeto desse podcast para dar acesso às pessoas, para que elas possam vir, possam conversar com a gente, possam mostrar suas lutas, suas dificuldades, também suas vitórias, né? Porque nem só de lutas e dificuldades a vida é feita, também tem vitórias, né? Então a gente queria dar essa oportunidade tanto para homens, mulheres, mães, filhas, né? E eu queria saber um pouquinho das mulheres na tua vida, né? Soube um pouquinho da sua avó, que ela te apoiou bastante, né? Queria saber se tu quer falar sobre isso, como é que ela é, quem é ela. Eu tenho... acho que a maior preciosidade que você pode ter na vida, uma das maiores preciosidades é ter a oportunidade de conviver com a avó, né? Os nossos avós são incríveis, né? Eu tive a oportunidade de até 2 meses e meio atrás ter as minhas 2 vós aqui presentes, né? E ainda tenho uma avó, que é uma preciosidade, que me manda áudio todo dia, a gente conversa todo dia, né? E a minha outra avó, que era a avó Neuci, que infelizmente nos deixou 2 meses e meio atrás, era a pessoa que desde muito pequeno sempre cuidou de mim. O primeiro dia que eu nasci ela estava lá, me segurou no colo, foi minha madrinha. Em todas as conquistas ela sempre estava lá, junto, né? Sempre torcendo. Nos momentos que eu tinha alguma dificuldade eu corria para conversar com a avó, para pedir às vezes uma ajuda, para pedir um conselho, fosse qualquer coisa, e ela era a maior incentivadora que eu tinha, né? Ela me incentivava muito. Eu disputei 3 eleições, nas 3 eleições que eu disputei ela era a minha cabo eleitoral número 1, né? Porque ela mandava mensagem para todo mundo, ela saía para pedir voto. Então a minha avó, ela nessa eleição de deputado estadual, ela vai fazer muita falta, pode ter certeza disso, porque ela era uma mão importante, sabe? Ela era uma pessoa que quando eu chegava em casa, depois de um dia, era com ela que eu conversava, perguntava como é que estavam as coisas, e a gente trocava uma ideia, e ela sempre, às vezes me esperava com café, com a janta pronta. Então ela era uma pessoa muito importante na minha vida, né? Então as avós, a minha mãe, enfim, todas essas pessoas, essas mulheres são importantes na história e na vida da gente. E de alguma forma elas me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? Me ajudaram nessa construção. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Você sempre tem pessoas que te ajudam, pessoas que estão por trás. E geralmente é a nossa família, né? E então essas mulheres, né? As minhas avós, a minha mãe, todas essas pessoas, elas de uma forma ou de outra elas me ajudaram a estar aqui onde eu estou hoje. São as pessoas que sempre incentivaram, que sempre estiveram ali para que no momento certo a gente pudesse tomar alguma atitude ou não. Então eu tenho muita tranquilidade em dizer que na minha vida eu tive a convivência com excelentes pessoas, excelentes mulheres que foram fundamentais no meu processo de construção como cidadão e que sempre estiveram em todas as conquistas, que sempre estiveram me incentivando. É ruim saber que esse ano, né, eu não vou ter a vivência mais, né, não tenho mais a vivência e vou passar por um grande desafio, por uma grande prova, por um grande momento, sem ter a minha avó junto comigo, né? Mas eu sei que lá de onde ela está cuidando, ela está olhando por mim também e eu sei que ela, da forma que ela sempre ajudou, ela vai estar me ajudando com certeza. Legal. E assim, hoje como homem público, né, que você é, não sei, claro que você conhece esse dado aí de que Lages é o primeiro lugar no estado em feminicídio, né? Porque hoje a gente vive uma época de empoderamento feminino, de certa forma. Só que ao mesmo tempo está acontecendo isso, num volume tão grande. Por que será que qual a tua opinião assim, sobre isso? Infelizmente nós temos
a nossa região, vamos falar aqui de questão cultural, ainda é muito forte as questões do machismo, né? E eu ratifico aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Todos nós homens somos machistas em desconstrução. Em algum momento a gente teve uma atitude que foi ruim, que foi machista, e eu já tive atitude assim, né? E você precisa refletir em cima disso, ver que não foi legal e reconstruir aquilo que está na tua cabeça de cultura, né? De como você vê a outra pessoa, especialmente a mulher, né? Então, eu acho que isso é uma questão ainda muito cultural, de uma sociedade que ainda tem esse preconceito de achar que a mulher é menos do que o homem, de que a mulher tem que estar num lugar inferior ao homem, o que não é verdade, né? Eu acho que a mulher ela tem que estar onde ela quiser estar, fazer aquilo que ela quiser fazer, né? Então, eu sinceramente acho que nós ainda estamos numa sociedade que tem essa cultura e que todos nós homens temos esse compromisso de nos desconstruir essa cultura que existe ainda, né? E através das nossas atitudes, de reconhecer que em algum momento a gente errou em relação a isso, né? E de olhar com empatia para as mulheres, de entender que existe um grande número de mulheres que sofrem violência doméstica, que todos nós homens talvez já tenhamos até cometido algum tipo de violência, por menor que tenha sido, em relação a uma mulher. E a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa reconhecer isso e buscar melhorar como ser humano, melhorar como homem em relação às mulheres, né? Respeitá-las, protegê-las, né? Eu acho que essa é a maior missão que nós homens podemos ter, né? De oferecer a todas as mulheres o apoio necessário, a proteção necessária para que elas possam ter os seus direitos garantidos, fazer aquilo que elas acharem que elas podem fazer, né? E não adianta a gente achar que não existe. Existe sim, a violência existe, ela é real, ela está aí, né? Está nos bairros, ela está nas classes mais baixas e nas classes mais altas, ela acontece de várias maneiras e nós homens temos que reconhecer isso, que em algum momento a gente também falhou, que em algum momento a gente também errou, que em algum momento, por menor que tenha sido, a gente também cometeu algum tipo de violência contra a mulher e que isso precisa ser desconstruído enquanto sociedade, retomar a nossa essência, né? Sermos empáticos, nos colocar no lugar da mulher e ajudá-las, ser um braço nessa batalha para que as mulheres possam conquistar cada vez mais o seu espaço com o respeito que elas merecem. Realmente. De certa forma, às vezes até a própria mulher, né, criou. Às vezes a mãe, né, cria o filho de uma forma machista, né? Se for olhar bem por esse lado aí, a filha lava a louça, o filho não. Até meu filho comentou outro dia que ele disse: mãe, fizeram uma pesquisa na escola de quem das meninas sabiam, não lembro o que era. Era questão de carro, alguma coisa de mecânica de carro. Daí a maioria das meninas não sabia. Daí perguntou para os meninos: e quem de vocês aqui sabe ligar uma máquina de lavar roupa? A maioria não sabia ligar uma máquina de lavar roupa no tempo que nós estamos vivendo aí, né, de tecnologia. A maioria das máquinas são digitais, né? Então, acho que às vezes até nós, mulheres, também temos que, né, nos reconstruir ou desconstruir esse que fica incutido em nós, que foi incutido em nós pelas nossas mães também, né? De criar filhos homens machistas, né? É a cultura, né? E é algo que a gente precisa cada vez mais combater e promover essa desconstrução dessa ideia que existe, infelizmente. Eu sou lagiano, sou serrano, e eu sei que em muitos momentos a gente é conduzido nos meios, às vezes, né, fazem com que as pessoas tenham essas atitudes machistas, essas atitudes de indiferença em relação à mulher. E cabe a nós, que temos a consciência, que temos acesso à informação, desconstruirmos isso, ajudarmos nessa desconstrução, não querer ocupar o espaço da mulher nesse debate, né, mas fazer a nossa parte nesse processo todo, né, de reconhecer que o erro também pode estar na gente, que a gente precisa corrigir esse erro, né, para dar às mulheres o respeito que elas merecem. Eu estava até comentando outro dia lá em casa que
A minha avó, ela hoje teria 103 anos se ela não tivesse falecido aos 70, né? E a minha avó, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela tinha um carro, ela trabalhava fora, ela era uma mulher independente, né? E ela teve 20 filhos. Daí o meu marido disse, meu Deus, mas como que ela teve 20 filhos e ela conseguia tudo isso, né? Eu disse, eu não sei também. Mas às vezes eu sinto que a personalidade dela é um pouco minha, sabe? Porque a gente acaba tendo essa força, né? Lá em casa a gente é muito assim, das mulheres tomarem a frente das coisas, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer nesse tema, assim. Porque eu acho que nós, como família, nós somos 3 meninas e 2 meninos na casa da mãe, né? E tem mais o Lucas, que é filho só do pai. E só que nós somos mulheres extremamente de fases, porque a gente faz muita coisa engraçada, né? Então, a mulher, como um todo, eu acho que ela está passando por um processo de mudança agora, né? Mundo, né? As mulheres continuarão sendo sensíveis, assim como também os homens, embora muitos criem uma casca, né, para fingir que não são sensíveis, mas todo mundo, né, o ser humano, ele é sensível. Algumas pessoas conseguem permitir que essa sensibilidade fique à mostra, outras pessoas não conseguem estar sentindo naquele momento. Então, eu não vejo que essa questão das mulheres serem empoderadas e estarem exercendo ainda mais o seu direito, o seu lugar, ocupando o seu espaço que é de direito, né? E, enfim, fazendo aquilo que elas querem fazer, que isso vá diminuir a sua sensibilidade, né? E existe uma coisa assim, a mulher são frágeis. Eu não vejo a mulher como frágil. As mulheres são muito mais fortes do que os próprios homens, né? As mulheres são fortes quando elas trabalham um dia todo e chegam em casa e ainda vão cuidar dos deveres de casa, que deveria ser dividido entre homens e mulheres. As mulheres são fortes quando ela tem que passar 9 meses com um bebê na barriga, passar pelas dores difíceis de um parto, que eu nem imagino como deve ser, né? Então, isso é mais uma questão cultural de que assim, a mulher é frágil. Não, a mulher é muito forte. Passar por tudo que as mulheres passam, né? Uma sociedade que oprime muito as mulheres, isso é verdade. A gente olha os índices de violência, tudo isso é preocupante. Então, a mulher tem que ser muito forte para viver nessa sociedade que a gente está, né? E ainda assim, com toda essa força, ela consegue ser sensível, expressar toda a sua essência. E eu não vejo que o fato de elas ocuparem o espaço delas, elas terem o poder que é devido a elas, que isso vai diminuir a sensibilidade, a essência que eu vejo que está em todo mundo, independente do gênero. Que legal. É interessante escutar teu ponto de vista sobre isso, porque como um homem culto, né, que você é, a gente entende que é uma opinião já formada de muito conhecimento, né? Você deve ter vivido muitas coisas, passado por muitos lugares, conhecido muitas pessoas, né? Embora seja bem jovem, mais jovem do que eu. Mas deve ter conhecido muitas pessoas interessantes nesse teu decorrer aí. Tem alguma história assim que você gostaria de compartilhar com a gente, que foi inspiradora para você assim na tua trajetória? Eu acho que até esses dias eu estava fazendo uma publicação de uma viagem que eu fiz em 2013. Eu tinha um sonho de conhecer Machu Picchu, no Peru, né? Sempre foi um sonho de criança. Eu olhava os livros de história e eu pensava, um dia eu quero ir conhecer esse lugar, essa tal dessa montanha que foi descoberta há pouco mais de 100 anos, que na verdade foi construída há muitos e muitos anos atrás, de forma incrível, né? Como é toda a composição de Machu Picchu. E eu pensava, um dia eu vou até lá. E em 2013 eu embarquei numa aventura para ir para lá. Mochileiro, pus a mochila nas costas, embarquei, peguei um trem, 24 horas de trem mais ou menos. Era o trem da morte que chamava. Fui
assaltado em Cochabamba, fiquei absolutamente sem nada, né? E naquela viagem foram muitas dificuldades, mas em nenhum momento eu desisti. Eu lembro que o dia que eu fiquei sem nada, que eu fui assaltado, eu liguei pro meu pai. E meu pai disse: volta para casa, né? Olha tudo que aconteceu, volte para casa. Dá um jeito aí de ver como é que eu estava em La Paz, na Bolívia. Vai até o aeroporto, tenta pegar a passagem e volta para casa. Eu digo: não, eu vou até o fim. Tem dificuldade? Tem. Né? Tive muitas situações adversas para subir a Cordilheira dos Andes, depois não ter como fazer documentação para poder sair do país, enfim. Foi um perrengue atrás do outro. Mas eu tinha um objetivo. O meu objetivo era chegar literalmente no topo da montanha. E eu consegui. Não foi fácil. Foi difícil. Foi muito complicado para conseguir chegar até lá. E eu levei aquilo como uma lição para a minha vida. E verdadeiramente, quando você quer chegar no lugar onde você sonha, onde você almeja, no caso lá era o topo da montanha, uma montanha alta, e assim a nossa vida também, a gente quer também chegar no topo. A gente quer também conquistar os nossos sonhos. Mas para chegar até lá, vai ter tanta dificuldade. Vai ter gente que vai dizer assim: ó, é melhor tu não prosseguir. Volta, porque não vai dar certo. E a vida da gente é bem assim. Então, todo aquele processo de viagem, depois eu cheguei lá no pé da montanha e eu não tinha o dinheiro para subir de ônibus. O dinheiro estava contadinho para voltar para casa. Então eu subia a pé ou eu não subia. Eu digo: eu vou chegar lá, eu estou tão perto, eu não vou desistir agora. Então foram 3 horas de subida a pé, aquela montanha de mais de 1.000 metros de altura. E eu cheguei lá onde eu queria. E na vida vai ser sempre assim. Você quer chegar num lugar onde você almeja, quer conquistar o teu sonho, quer conquistar o teu objetivo, vai ter dificuldade. Vai ter gente que vai dizer: volta porque não vai dar certo. Ter gente que vai dizer: para porque você vai se dar mal. Continue. Vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter derrotas na caminhada. Isso faz parte da vida. O que você não pode é deixar de perseguir o teu sonho, de perseguir o teu objetivo e de trabalhar com toda a energia que você tem, com toda a determinação que você tem na tua vida. E aquela viagem, para mim, foi uma grande lição. E eu trago todas essas lições para a minha vida hoje. Da mesma forma, eu tenho grandes desafios pela frente. Já passei por muita situação ruim, por muita situação difícil. E eu não parei e eu não vou parar até eu conseguir chegar no topo da montanha. Que legal. Então, Lucas, eu queria te agradecer, né, Dani? Muita gratidão, muita só alegria mesmo por ter recebido você aqui com a gente nesse primeiro episódio do nosso podcast. Essa inauguração aí, né? Que a gente tá um pouco nervosa, porque é a primeira vez, mas isso aí faz parte. E só agradecimentos, desejo tudo de bom para você, para tudo que você almeja, para tudo que você tá aí perseguindo, né? Que vai ser, com certeza, com essa determinação que você tem mostrado, vai ser só sucesso. Obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, né? Num podcast de 2 mulheres tão fortes, tão guerreiras, tão assim, que representam tanto, né? Vocês 2 representam muito. Vocês representam muitas outras mulheres. Então, quando vocês se olharem no espelho, vejam 2 mulheres muito guerreiras e que representam outras tantas mulheres. É admirável a força e a garra de vocês, o que vocês têm feito até aqui, as conquistas que vocês ainda terão pela frente. Continuem, que este podcast seja o início de mais uma nova fase, né, para essas mulheres que são de fases e de fases boas, de fases de vitórias, e que certamente no futuro a gente vai ouvir falar muito sobre vocês 2. Obrigado pela oportunidade.